Olá, queridos, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. E eu quero convidar você para ter um entendimento de algo muito importante da parte de Deus, que está aqui em Gênesis, capítulo 12, no versículo 1, logo no chamamento de Abraão, bem no início da história de Abraão. Veja o que Deus falou para ele aqui. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e lhe abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Nesse texto aqui que nós lemos, nesses versículos, uma das coisas que eu acredito que resume tudo aqui que Deus está falando com Abraão, que está chamando Abraão, é quando Deus ele fala para Abraão assim: seja uma bênção. Por que Deus pediria para Abraão ser uma bênção? Porque aquilo que Deus estava dando para Abraão não serviria só para ele, mas aquilo seria para muitas gerações, muitas, milhares e milhares e milhares de pessoas, como hoje nós vemos. A partir de Abraão, muitas pessoas, muitas, foram alcançadas, muitas descendências, muitas famílias, nações inteiras. Nós sabemos aí que muitas nações têm como base Abraão, inclusive o cristianismo, né? Quem segue o Senhor Jesus também vem dessa descendência. E Deus aqui estava chamando Abraão para começar uma história do zero, do nada. Uma história que não existia, uma condição que não tinha. Abraão não tinha referências passadas. Talvez ele não tivesse ali, ele conhecesse a história de Noé, ele conhecesse as histórias ali dos seus antepassados, mas Deus, através de Abraão, estava começando algo muito novo, que nunca ninguém tinha caminhado até então. Abraão não tinha tantas referências. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Ele precisava ser uma espécie de desbravador, porque ele não tinha quem seguir. E Abraão, então, ele pega única e exclusivamente pela fé e começa a caminhar. Ele pega aquela palavra que Deus deu para ele e ele começa a caminhar naquela palavra, começa a andar naquela direção, sem saber de muitas coisas. Mas ele tinha uma palavra de Deus, ele ouviu aquela voz, ele entendeu que era Deus e ele começou a seguir. E o mais interessante aqui, que Deus dá algumas direções para eles, para Abraão, para ele. Mas o interessante também é que Deus mostra para ele: olha, o que vai acontecer com você? Você vai ser engrandecido. Você vai ser uma grande nação. Eu vou te abençoar. Deus está falando para ele sobre o futuro. Esse futuro que muitas vezes está sendo comprometido na nossa vida, na tua vida, por causa de você não acreditar, porque você não consegue vê-lo. E tem muita gente comprometendo o seu futuro hoje porque está vivendo essa vida só pelo agora, está vivendo a vida só pelo momento. Não consegue ter uma vida com Deus porque sempre o momento está prendendo a pessoa. Sempre o momento está escravizando a pessoa. Ela nunca tem tempo para Deus, ela nunca tem uma ação para Deus, ela não consegue ter um relacionamento. Por quê? Porque ela está sempre ocupada com o agora, envolvida muitas vezes com demandas, problemas que deveriam ser resolvidos pelo poder de Deus, pela direção de Deus, mas que não consegue, porque sempre está envolvido com seus problemas, com as suas lutas, sempre está envolvido com agora alguma coisa, com alguma ideia, com alguma sacada genial que a pessoa teve, porém nada disso funciona. Nada disso acontece. Por quê? Porque ela tirou Deus da história dela. Por que na vida de Abraão deu certo? Porque Abraão botou Deus no centro e Abraão acreditou no futuro. Abraão estava na expectativa do que Deus faria
lá na frente. Ele não comprometeu o futuro envolvido com problemas do presente. Ah, então eu vou esquecer o meu presente para seguir um futuro aí, andar na louca? Não, jamais. Deus deu instruções para Abraão no presente, para que ele cumprisse no presente e que ele chegasse à realização dessas coisas no futuro. Então Deus ele não está deixando você de lado, não está deixando sua vida de lado, mas ele quer te orientar qual caminho que você tem que ir. Abraão precisava ser uma bênção. Ele não precisava dar bênção, mas ele precisava ser uma bênção. Se você hoje quer só a bênção, você nunca vai ter futuro. Porque no futuro, aquilo que Deus tem para fazer de grande na sua vida vai depender da sua condição de aprimoramento. Como que você tem caminhado e como que você tem crescido. Você tem crescido. E é aqui que eu quero chegar com você. Você pode crescer. Você pode desenvolver na sua vida o crescimento, o desenvolver. Porque como que você vai viver um futuro se no presente você não semeia? Como que você vai viver coisas grandes na sua vida se o agora você não está sendo trabalhado, edificado, não está construindo nada, não está construindo uma vida com Deus, uma vida segundo os padrões de Deus, a direção dele, não tem tempo para ele. Então, aí você está comprometendo o teu futuro. E Abraão, quando ele ouviu aquilo, ele desejou aquele futuro. Ele quis aquele futuro. Deus tem preparado para nós, Deus tem para nós já esse futuro. Mas depende de quem? Da nossa caminhada na sua palavra. Não vai acontecer do nada. Não existe pessoas tão iluminadas, tão abençoadas assim, que as coisas caem do céu sobre elas só porque elas estavam esperando, elas estavam ali em alguma posição. Não. Elas construíram. Então, você precisa ter na sua vida o tempo de aprimoramento, o tempo de crescimento, o tempo de caminhar, o tempo de andar, de caminhar na direção de Deus. No Salmo 126, ele fala, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Tem coisa que hoje não vai ser fácil fazer, tem coisa que hoje não vai ser tranquilo fazer, mas eu preciso caminhar, embora esteja com dor, embora seja com lágrimas. Mas eu preciso caminhar na direção do que Deus tem proposto para mim. Então, se você hoje precisa caminhar, você está cansado de chorar, mas enquanto você está chorando agora, semeia. A semente fala de algo que você vai colher no futuro. Abraão estava semeando no futuro. Com certeza não foi fácil, como não é fácil para nós. E o que Abraão fez? Primeiro, ele caminhou na direção do que ele ouviu de Deus. Na direção de que você tem caminhado? Caminhe na direção do que Deus está te falando. Caminhe na direção de palavras proféticas. Caminhe na direção da fé. Caminhe na direção da vida. Segundo, Abraão investiu tempo. É necessário investirmos tempo. O nosso tempo é precioso. Como é que você vai crescer? Como é que você vai aprender a se relacionar com Deus? Como é que você vai crescer na fé se você não investiu o seu tempo em Deus? Não investiu o seu tempo com palavra, com entendimento, não investiu seu tempo em oração. Queridos, é uma utopia você achar que uma vida é você esperar, ficar olhando para o céu e esperar vai cair alguma coisa na sua cabeça. É necessário investir. Abraão investiu tempo. Todos os homens da Bíblia que cresceram na fé investiram tempo. Noé investiu tempo. Davi investiu tempo. Moisés investiu tempo. Tempo precioso. Paulo investiu seu tempo. Tempo com Deus. Precisamos ter tempo para ouvi-lo, para entendê-lo, para crescer. E é por isso que você precisa desenvolver essa vida de tempo. E em terceiro lugar, tenha disposição. Sabe o que eu vejo? As pessoas, enquanto elas vão se sentindo abençoadas, elas vão até dedicando alguma coisa para Deus. Mas na hora que elas precisam usar a fé, independente do que está acontecendo, e se dedicarem, empenharem, elas não conseguem investir. Investir, dedicar a sua vida. Abraão colocou a sua vida na promessa de Deus. Então, esteja investindo a sua vida.
e você vai ver o tanto que você vai crescer, você vai ver o tanto que você vai desenvolver. Invista tempo com Deus e o Senhor vai encher sua vida de virtude, de milagres, e o teu futuro vai estar garantido. Abraão não sabe, eu acredito que Abraão não sabia o tamanho da bênção que Deus tinha através da sua vida. Ele realmente foi uma bênção. E até hoje, a sua história nos mostra o que é ser uma bênção e como nós podemos ser uma bênção. Pense nisso e comece a agir assim. E eu quero hoje falar com você a respeito de um tempo de investimento que nós estamos fazendo. Como Abraão investiu tempo, você precisa investir tempo. Nós estamos fazendo o nosso jejum de 21 dias. Jejum dedicando tempo para Deus. Um jejum que vai direcionar futuro. Que você vai investir seu tempo pedindo para Deus, intercedendo para Deus, por Deus, para que Deus venha manifestar, pedindo para que Deus venha agir. Você vai colocar sonhos, vai colocar a sua vida, mas você vai deixar Deus trabalhar na sua vida. Por quê? Jejum não mexe em Deus, jejum mexe na nossa vida. Jejum enfraquece a nossa carne, as nossas decisões seculares, a nossa mente, para que Deus influencie. Jejum tira da mente o governo do mundo, as coisas que atraem a nossa vida no mundo, para que Deus fale conosco. Então, nesse período de jejum que você vai estar fazendo junto comigo, nós vamos estar dedicando a nossa vida para que diminua a força da carne e cresça a força de Deus. E que você, nesse tempo, desenvolva a sua vida, a sua habilidade espiritual. Então, nós estaremos jejuando 21 dias, nos dedicando em oração. E nós fazemos uma oração coletiva todos os dias, às 7 horas da manhã, que você pode acompanhar pela nossa rádio Restauração. O link está aqui na descrição, você vai poder entrar. E você vai poder também acompanhar pelo YouTube. E você vai ter a experiência, nesses dias, todos os dias, 7 horas da manhã, de uma palavra e de um tempo de oração coletiva. Mas eu espero que não seja só esse tempo que você se dedique em oração, que você se dedique também a um tempo de solitude, um tempo só você e Deus, para que Deus possa trabalhar na sua vida. E o que você pode jejuar? Jejue aquilo que você pode. Se você tem alguma deficiência de saúde, não vá fazer jejum que vá maltratar demais o seu corpo. Você precisa fazer um jejum daquilo que você vai honrar, daquilo que você pode honrar. Então, se você puder sacrificar nesses dias uma refeição, o café da manhã, o almoço ou o jantar, você escolhe um dos 3, ou você sacrifica algo que é prazeroso para você sempre estar usando, sempre estar comendo, e ali você vai abrir mão. Você vai sacrificar, pode sacrificar um tempo. E uma coisa que eu falo para você, nesse tempo, sacrifique TV, sacrifique a mídia secular, sabe? Alimente a sua vida das coisas do Espírito. É um tempo de leitura da palavra, é um tempo de ouvir louvores, por isso é importante você estar aí conectado com a Rádio Restauração, ouvindo louvores, edificando a sua vida, se capacitando com coisas espirituais, dedicando a sua vida para Deus. Quanto mais conectado com Deus, mais aperfeiçoado você vai ser, mais tempo investido, vai ser mais colheita na sua vida, você está preparando o seu futuro. Então, prepare o seu futuro, prepare a sua vida, dedique esse tempo para Deus e você vai ver o Senhor trabalhando na sua vida de forma sobrenatural. Dedique tempo, dedique sua vida. Você vai ter hoje, quem sabe, semeando com lágrimas, mas com certeza, colhendo com alegria. Que Deus ilumine a sua vida, que Deus capacite você para uma vida nova, porque essa vida nova ela é real, essa vida nova ela é verdadeira e ela quer alcançar a tua vida. Que Deus ilumine você, Deus te capacite e te faça uma pessoa muito, mas muito, muito abençoada em nome de Jesus.